Glória a Deus, é um bom propósito. Né? Deus é fiel, aleluias. Glórias, 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 aleluias. Eu sei que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado o teu nome, Deus. Aleluia. Capítulo 6. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus, primeiramente, por podermos estar aqui na presença dele nessa noite, para que nós possamos crescer diante de Deus e nos ter nossos corações abertos. Uma das coisas que Deus promove no nosso dia a dia são provações. Provações, elas geram uma série de outras coisas em cima desse contexto. Uma delas é a permanência, ou, muitas vezes, a determinação. No nosso trabalho, muitas vezes, temos algumas tarefas que não gostamos de fazer, como todo trabalho, e você tem que ser um pouco mais determinado nessa hora para você sair melhor do que naquelas que você gosta de fazer. Amém. Isso não é diferente na vida do cristão. Você precisa ter uma determinação, você precisa ter um foco para que você alcance o objetivo. E o nosso objetivo aqui é um só em comum: crescermos na sabedoria e no conhecimento de Deus para que possamos estar com Ele no dia glorioso. Amém? Então, uma das coisas que eu achei, orando a Deus, que Deus tinha falado muito comigo, e eu achei uma coisa muito interessante, foi que isso se encaixa em todo momento e a todo instante da nossa vida. No grego, a palavra determinação e perseverança, ela vem com uma tradução, no grego ela vem como prokarsteresis. O prokarsteresis é a permanência no estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Muitos homens na Bíblia foram determinados naquilo que fizeram e fracassaram, mas nem por isso foram perdedores. E com o fracasso a gente cresce também. Amém. Não é bom fracassar. Ninguém gosta de perder. Nós temos em família, temos o hábito de jogar jogos de tabuleiro e coisa e tal, né? E em casa tem gente que não gosta de perder. Não disse o nome de ninguém. Então, quando essa pessoa era menor, tínhamos sérios problemas. Então, às vezes a gente tinha que deixar ela ganhar. A Bíblia nos mostra incontáveis casos de permanência em determinadas situações. E Daniel, é muito interessante que Daniel foi provado desde o começo. No começo do livro de Daniel, a Babilônia estava em guerra com Jerusalém. E o pai de Nabucodonosor, na época que eu nunca lembro o nome dele, estava reinando sobre a Babilônia. E nesse período o que aconteceu foi que Jerusalém veio a cair e todo o povo foi levado cativo, inclusive Daniel. Então, desde novo, ele já foi provado. Então, nós conhecemos a história toda, eu não vou me delongar muito aqui, até chegarmos nessa fase do versículo 6. Foram 68 anos do versículo 1 até o versículo 6. Então, nessa fase aqui, Daniel estava com 85 anos. Ele foi escolhido por Deus como um pilar para que o seu povo o visse como um líder, assim como Jesus, que ele foi tido como um homem, como referência do seu período e foi como referência para o seu tempo. Daniel foi um homem justo, sábio, foi usado por Deus em sonhos, revelações, e em nenhum momento ele murmurou. Quando foram lançados Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, foi feito um mexerico entre eles, para que os homens de Deus fossem condenados. Mas Daniel não estava lá. Nesse período, Daniel tinha sido instituído como um dos 3 presidentes no período, que eram responsáveis pelos sátrapas, que eram 120 homens responsáveis por cada distrito. Dentro de cada distrito existiam muitas subdivisões, e Daniel era um dos 3 que eram responsáveis por todos, e Daniel se destacava nisso. E nesse período Daniel não estava lá, e esses homens, os seus amigos de oração do povo de Jerusalém, foram colocados na fornalha. Já conhecemos a história.
foi aquecida de sobremaneira, e os homens que levaram esses homens à fornalha morreram só com o calor. Neles não foram encontrados, depois que eles saíram de lá, nem fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça, nada. Mal sabiam eles que o fogo do Espírito Santo estava protegendo aqueles homens, e o poder de Deus já se manifestava neles dessa forma. Então não tenha medo que o Espírito Santo tome sua vida, que o Espírito Santo busque isso, porque o fogo do Espírito Santo vai tirar muita coisa da sua vida que você por si só não vai conseguir. Amém? Jesus era a pedra angular e a pedra fundamental na vida desses homens, mesmo antes de eles saberem quem era Jesus. Eles sabiam quem era Deus, mas Jesus ainda não tinha vindo. Mesmo assim, Jesus já era a pedra principal. Então, como nós vemos aqui, versículo 6, capítulo 6, verso 1: aprove a dar e construir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então ele instituiu homens de sua confiança, extrema sabedoria e conhecedores de toda a ciência, para que não sobrecarregasse o rei. Por isso que lá no princípio, Daniel fez aquele jejum que entrou quando eles vieram em cativeiro, foram colocados diante do rei. O rei instituiu diante dos homens para que eles fossem tratados de forma diferente, porque eles eram de linhagem diferente. Então eles deveriam receber a alimentação diferente do rei, a bebida diferente do rei. Então eles iam ser tratados de forma diferente. E por que isso aconteceu? Porque eles já se destacavam mesmo antes de chegarem à Babilônia, eles já tinham destaque. Deus já tinha colocado uma luz diferente nesses homens. E então eles se alimentando com legumes e tomando água por período que eles fizeram de 10 dias, se apresentaram mais formosos do que os outros que tiveram a comida do rei. Água nós sabemos que é a palavra, e legumes nós sabemos que eles normalmente não têm impureza, não têm agrotóxicos. Então nós sabemos que quem conduziu tudo aquilo, espiritualmente falando, foi Deus que manteve eles sob a condição debaixo do trono de Deus. Amém. Então eles se prostraram diante daquilo e Deus honrou eles com aquilo. Amém? Bom, vamos no contexto aqui. Então eles fizeram um concílio aqui. Os 120 que já conheciam Daniel há 68 anos, já conviviam com ele, sabiam da integridade dele diante de Deus, já sabiam da integridade dele diante do rei. Ele era um homem justo, caminhava conforme os preceitos de Deus. Em nenhum momento ele se desviou, mas também ele não se contaminou com o que a Babilônia oferecia. O culto daquela época era totalmente diferenciado, mas nem por isso ele se contaminou. Não é porque nós estamos no mundo, vivendo nesse mundo, nós vamos nos contaminar com o mundo tem oferecido. Então nós podemos colocar esse conceito para a nossa vida também. A base sólida e a estrutura que Daniel tinha, com a formação que ele recebeu desde pequeno, porque nós sabemos que judeu, uma coisa é a gente tem que concordar em número, gênero e grau. Conhecedores da palavra, instruídos e homens que realmente sabem o que fazem dentro da palavra, é judeu. Podem ter os seus erros, podem ter os seus pecados, como todos nós temos, mas na palavra eles são instruídos desde pequenos. Nós temos pregações, ouvindo pregações de homens, vamos dizer assim, com 13, 14 anos já pregando numa sinagoga. E vou dizer, pregar para um rabino, eu vou falar, deve ser um peso bem tremendo, né? Um homem que instrui centenas por gerações, você ter a oportunidade de levar a palavra, então você tem que ser conhecedor daquilo, tem que defender aquilo com muita propriedade. Daniel também foi instruído no pensamento caldeu da época, porque a Babilônia tinha dominado todos os povos na região e os caldeus eram quem tinham mais sabedoria. E então isso foi incorporado. Nem por isso ele se contaminou. Então, depois de tudo isso que fizeram contra Daniel, ele foi acusado de descumprir uma lei. Que lei foi essa? Esses homens chegaram diante do rei e disseram da seguinte maneira: Senhor, ó rei Dário, vive para sempre, como sempre, né?
que a gente costuma usar no jargão aí, sempre vai elogiando. Primeiro você exalta para depois você ter o que você quer, né? Todos os príncipes, verso 7, todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, concordaram que o rei deveria emitir um edito determinando que qualquer que no espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei emite este edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Por essa causa, o rei Dário emitiu o edito e assinou a escritura. E Daniel, pois quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, num quarto, onde havia uma janela aberta de banda para Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos a orar e confessava-se diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Assim foram à presença do rei e disseram: no tocante ao edito real, porventura não determinaste que todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus e a qualquer homem no espaço de 30 dias, e não só a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei que estava certa, conforme a lei dos medos e persas, e esta não poderia ser revogada. E aí eles disseram que Daniel, como sendo um dos exilados de Judá, estava contrariando o rei. Na verdade, o rei sabia da fidelidade de Daniel, só que naquele afé de ser exaltado, ó, grande rei Dário, viva para sempre, ele nem pensou, nem lembrou de Daniel, e assinou o edito. E ele foi contra o homem que mais estava guardado dentro do seu coração. O rei Dário, ele tinha um apreço diferente por Daniel, porque Daniel se demonstrava, além de sábio, tinha algo de diferente, e o rei Dário sabia que aquilo era a presença de Deus. E o Espírito é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer tempo. O Espírito Santo se manifesta independente, se for em período de Abraão, Isaac, Jacó, em período de Daniel, no nosso período, o Espírito se manifesta. Isso nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4 ao verso 8. Ele vai manifestar a experiência do Espírito Santo nesse contexto. Daniel nunca se converteu aos costumes e pensamentos babilônicos, pois a potente mão de Deus sempre esteve junto da sua vida para o livrar. No Salmo 59, verso 1 e 2, nos diz da seguinte forma: livra-me, ó Deus, dos meus inimigos, defende-me dos homens que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-nos dos homens sanguinários. Daniel não se prostrou diante do edito. Ele sabia que ele tinha um Deus a quem ele servia, que era mais forte que ele. Então, no contexto geral, Daniel se colocou numa posição. Ele estava determinado a manter a sua posição de homem de Deus e se conteve em adorar ao Senhor. E o interessante é que a palavra nos diz que ele foi orar no quarto superior. Os quartos superiores no período não tinham o teto. Era um quarto aberto destinado a receber a oração, a festas. Então eles tinham as janelas normais, mas ele não tinha o teto. Então qualquer um iria ver Daniel ali. E ele, como todo bom judeu, ele abria a janela da banda de Jerusalém e orava nesse contexto. Como os muçulmanos fazem hoje, se voltam para Meca e oram naquele sentido. E todo judeu que se preze faz isso da mesma forma. E o rei se sentiu constrangido, porque ele sabia que Daniel fazia as orações matinais, na hora do almoço e à noite. E não teve outro jeito, Daniel foi lançado na cova dos leões. E o mais interessante de tudo, que o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos basear no próprio, determinar. Na verdade é o seguinte: o meu e o seu relacionamento com Deus é determinante de acordo com a relação que você tem com Deus. Como isso funciona? Quanto mais você busca, mais você tem relacionamento. Isso é no nosso dia a dia também. Pessoas, nós temos mais afinidade um com o outro, porque buscamos mais relacionamento com essa pessoa. E com Deus não é diferente.
Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais poder você vai ter do Espírito Santo. E muitas coisas acontecem na nossa vida com essa busca. Uma delas é que a palavra fala que existe até um louvor do Ademar de Campos, que ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mais contigo de agora, mas agora de contigo andar. O interessante é que é uma frase até que simples se a gente for analisar o contexto geral, mas quer ver ela tomar uma outra proporção? Quando Jesus estava com os seus discípulos lá no jardim do Getsemane orando, ele fez uma pergunta para eles: quem dizes que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Ele estava perguntando com os 12 que andavam com ele. Você fazer a pergunta para uma pessoa que te conhece, para ela, quem você diz que eu sou? Por que ele fez esse tipo de pergunta? Só um dos discípulos se manifestou. Porque ele sabia que eles sabiam quem era Jesus pelos milagres que ele fazia, e não pelo que ele era. Então é diferente você conhecer uma pessoa pelo que ela aparenta ser, ou se propõe, ou tem um cargo na qual ela exerce, e pelo que ela realmente é. Existe uma frase no mundo que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. E é verdade. Muitas pessoas hoje não estão preparadas para exercer determinadas funções. Nós temos um exemplo bem clássico hoje, porque nós estamos vivendo nossa política. Homens que detinham todo o poder, tanto para o bem quanto para o mal. E nós sabemos que a semente do maligno sempre propicia alguma coisa, né? Só que o inimigo, ele te dá com uma mão e ele tira com as duas. Quando ele não puxa o tapete, ele não puxa você junto. Então, tudo que foi plantado está sendo colhido. Nós não temos culpa, mas Jesus também não tinha culpa e levou o meu e o seu pecado na cruz. Amém. Voltando ao contexto de Daniel, depois de tudo que ele passou, sendo fiel, depois de tanto sofrimento persistindo do povo, e tudo que aconteceu, ele se manteve dentro do mesmo contexto. Amém. Jó não foi diferente. Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a esposa, e ele só tinha os amigos. Eles estavam vestidos com pano de saco, e Jó fazia o quê? Em Jó 42, no verso 10, diz o seguinte: o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava, e não pelo que ele perdeu, pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó um outro tanto em dobro, e a tudo quanto possuía antes. Então nós vimos que Jó existe até deixa eu ver se tem uma anotação aqui, que é interessante, que eu achei, que eu anotei aqui, que quando Deus diz, a palavra nos fala que destituiu homens de seus cargos, houveram razões pelas quais isso aconteceu, e uma das razões é pela soberba. Olha que interessante, eu fiz algumas anotações aqui. A fortuna de Jó restaurada foi da seguinte maneira: ele tinha lá, se nós formos ler no contexto todo lá, acho que no 42, tá bom. As minhas anotações dizem o seguinte: a fortuna de Jó foi restaurada, 14 mil ovelhas. Hoje, em dias de hoje, cada uma mais ou menos R$113. Total, R$1.582. 6 mil camelos, mais ou menos hoje, R$1.525 cada um. Total de R$9.152.400. 1.000 juntas de boi, cada uma variada em R$1.634. Um total de R$1.634. 1.000 juntas, 1.000 jumentas, no valor de R$452. Então dá R$452 mil. Um total estimado hoje de R$12.820.400. Isso é o que foi restituído para ele. A palavra não nos conta, mas nós sabemos que homens prósperos, quando debaixo da mão de Deus, continuavam a prosperar diante da mão de Deus. É fato.
Perder filhos, perder muitas vezes família, bens, dói. Todo mundo tem sentimento. Mas o nosso coração tem que estar focado em uma única coisa: em Deus. É difícil. Eu perdi meu irmão nos meus braços, não queria que isso tivesse acontecido. Perdi minha mãe nos meus braços, não queria que isso tivesse acontecido. E meu pai também faleceu no leito de hospital também, segurando a minha mão. Então, para mim, as 3 perdas significaram muito mesmo. Se a minha esposa não estivesse ao meu lado, eu não teria resistido. Como disse que a mulher é a coluna, porque ela, sendo o vaso mais fraco, ela sabe onde dói. E muitas vezes elas tomam a dor para elas. E isso é muito importante na vida do homem. Não existe esse negócio de homem que nem muita assembleia não vai de andar na frente e mulher atrás. A sua esposa tem que ter sempre do seu lado. E por que de ser um vaso mais fraco, de por que Jó ter sido restituído e de por que de Daniel ter sido jogado na cova dos leões? Quem é a pedra angular na Bíblia? Jesus. A pedra também é sinal de tropeço. E o interessante é que Daniel foi jogado na cova dos leões. Sabe qual o lugar mais seguro que o cristão está? Na cova dos leões. Quem é o leão da tribo de Judá? Que nós conhecemos, é Jesus. Daniel estava guardado por Jesus. Glória a Deus. A pedra que fechou a boca da caverna, essa caverna existiam 2 orifícios. Um por onde se colocavam as pessoas e outro por onde se alimentavam os leões. Esses leões normalmente ficavam 15 a 20, 30 dias às vezes sem se alimentar. Quando alguém era jogado lá dentro, não precisa falar mais nada, né? Então eles não abriam nem a boca, essa pedra. Eles jogavam por cima, pela buraco onde eles alimentavam os leões. E as pessoas eram jogadas vivas. Então, Daniel foi colocado na cova, onde existiam leões, que quem guardava era o leão da tribo de Judá, porque Deus estava com ele o tempo todo. E a pedra principal, que é a pedra da vida, de estrutura de Daniel e de todos nós, foi colocada na boca, que é Jesus. E além de tudo, a boca da caverna foi selada com um selo real. Então, ninguém poderia mexer. Por que foi feito tudo isso? Para que manifestasse a glória de Deus. Mas precisava de tudo isso. Mas Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Vamos um pouco mais à frente agora. Quando Jesus foi crucificado, Jesus foi levado a um túmulo que não era dele. Foi colocado no túmulo. Foi colocada uma pedra. E o selo do rei naquela época eram 2 soldados. 2 soldados na porta do túmulo, Jesus lá dentro, e Satanás achando que tinha vencido. Quando tudo isso aconteceu, você imagina a glória de Deus naquele lugar, quando Jesus retornou à vida, o poder do Todo-Poderoso, porque Ele se destituiu de todo o poder, de toda a glória, de toda a honra, para estar na terra como um homem, como eu e como você, para provar que era possível vencer aquilo. Amém. E foi tremendo. E a vida de José, voltando lá, um pouco atrás, lá no comecinho da Bíblia, observamos alguns fatos da vida de José também. José foi o 11º filho de Jacó. Ele foi o filho da sua velhice. Ele foi o filho de Raquel. Ele foi o único filho de Raquel até aquele instante, porque ela não podia ter filhos. José era o filho predileto. José foi vendido por seus irmãos aos 17 anos. E aos 30, ele era o 2º homem mais poderoso de toda a terra. Daniel, na cova dos leões, quando ele estava lá dentro, ele era o 2º homem mais poderoso de toda a face da terra. Porque existia o rei Dário e ele era responsável pelos 3 presidentes. Ele era o homem mais sábio e ele controlava todos. O interessante de tudo isso é que, a gente fazendo uma analogia, os dois têm uma relação muito semelhante aos fatos, e é o que aconteceu com Jesus. Jesus se destruiu toda a glória para ser crucificado, foi colocado numa caverna, e aonde nós recebemos a bênção foi quando Ele ressuscitou, que ali foi vencida a morte. Satanás e seus
e seus demônios foram colocados debaixo dos nossos pés, porque Deus provou que era possível. Glória a Deus. Até então, todos os homens levantados pela Bíblia fracassaram, mas Jesus disse: não, eu vou ouvir, eu vou lá mostrar para eles que é possível. Houveram 400 anos de silêncio entre o livro de Malaquias, Zacarias e Mateus. Deus não se manifestou por 400 anos. E o interessante de tudo isso, que foram só 13 anos que se passaram de José ser lançado fora e chegar onde chegou. O interessante é que, apesar de ele ser o filho do patriarca Jacó, não foi excluído de passar por provações. Mesmo que a sua família era totalmente destruída, se a gente for analisar bem. Jacó trabalhou por Raquel e o seu sogro deu Leia. Ele trabalhou mais 7 anos para ter Leia. Junto com elas, cada uma recebia uma serva. Essa serva, Jacó não tinha poder sobre ela, porque ele era dado pelos seus sogros para sua esposa como concubina. Então ele não tinha poder nenhum. E elas, por mais interessante, que elas detinham o poder, que Raquel disse para Jacó: falou: eu não posso ter filho, então se deita com a minha serva, para que prospere a sua geração. E assim foi. Bila foi a serva de Raquel e Zilpa foi a serva de José. Foi vendido, passou por sofrimento, teve dor, mas Deus o guardou e exaltou ele pela sua fidelidade. Jesus foi vendido também. Jesus foi escarnecido. Jesus foi humilhado. Nem por isso ele deixou de te amar. Ele fez isso por amor a mim e a você. Glória a Deus. Existem alguns estudos que dizem que quando Jesus chorou sangue, alguns céticos dizem que ele estava com espinhos na cabeça mas existem alguns homens que estudaram a Bíblia, que são cientistas, que eles buscam a relação real disso com médicos e disseram que a angústia foi de tamanho grau que as glândulas lacrimais, quando você alcança tamanha depressão, é possível de acontecer de as glândulas sangrarem. Então, isso é possível. Então, o que a Bíblia diz é comprovado por cientistas que não é cristão e eles são ateus. E eles comprovam a verdade. Então, o sangue derramado pelo choro de Jesus era o choro pelo meu e pelo seu pecado. Em 2 Tessalonicenses 2,10 diz que, com todo o engano da injustiça, para que perecessem, porque não receberam o amor da verdade, mas para que se salvassem. Os leões não possuíam menos poder do que a fornalha, e Deus tem poder sobre os dois. O fogo purifica e o leão vem para salvar. O leão da tribo de Judá, por que Jesus é representado como um leão? Porque é o animal mais poderoso que nós temos. Pela sua força, destreza, ele é meio preguiçoso, realmente. Os leões que caçam, ele come, mas também nem tudo é perfeito, né? Deus é perfeito. E muitas coisas acontecem na nossa vida também dessa forma. Tem coisas que nós batemos no peito, a gente faz, a gente acontece, não é isso? O pastor ainda falou, tem muita gente que caseia chuleira e prega botão, não é isso que a gente fala? Não sei se vocês conhecem essa frase. Tem gente que fala que caseia chuleira e prega botão. Então existe uma máquina que ela faz a casinha, tem uma outra maquininha que faz aquele bordadinho onde vai o botão, e tem uma outra maquininha que prega o botão. Então são coisas distintas, mas tem gente que não, tem gente que diz que caseia chuleira e prega botão. Tem gente que vai chover. Não é bem isso que acontece, a gente sabe muito bem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Obama provou isso há pouco tempo, que ele disse isso de palanque de público, o presidente da nação mais poderosa do mundo, disse que ele não seria nada sem esposa. Quando se ouve alguém falar, o Lula disse quantas vezes que ele não seria nada sem esposa? A humildade do homem tem que ser o fator principal. Daniel foi humilde até o fim. Ele foi destituído da glória que ele possuía, foi colocado numa caverna, foi lançado junto com leões. A caverna foi lacrada com uma pedra, foi lacrada com o selo real e nada aconteceu. Pelo contrário, a Bíblia nos relata, mas nós acreditamos que ele deve ter tido um encontro tremendo com Deus.
E quando pela manhã o rei foi lá, o rei foi angustiado, porque ele não dormiu à noite, ele sabia que Daniel estaria vivo. Mas ele tinha uma dúvida no fundo. Não, o Deus de Daniel livrou ele. E realmente, o Deus de Daniel livrou dele. Ele foi declarado declarado vivo a partir do momento que ele serviu a Deus. Então nós temos que ter uma consciência: o pecado não vai nos consumir, porque Deus é maior. Então, se alguém vier te acusar, o sangue do Cordeiro foi lançado sobre a sua vida. Então você não precisa se preocupar com mais nada, porque a mentira do diabo não tem poder sobre a minha e a sua vida. Amém? Essa semana aconteceu um fato inusitado. Eu acordei de noite com um tombo. Só que para você cair, você que está de pé. Só que eu não estava de pé. Aí agora, como é que você caiu ou não estamos de pé? Interessante, né? E eu fiquei analisando. E a irmã disse que, a irmã Andressa disse que ficou incomodada a noite inteira orando por mim. Falei, peraí, senhor, mas tem uma coisa aí, não é? Eu não falei nada para ela, ela veio comigo para minha esposa, acordei minha esposa, minha filha, os gatos saíram para correr. Pô, sabe como é que é, né? Quebrei o abajur, tem um abajur de metal do lado da minha cama, eu cortei o abajur, furou a parede, quebrou outras coisas lá, não vou comentar porque dá dor no peito. Mas o interessante é que para você cair, você tem que estar de pé. E eu não estava de pé, eu estava deitado. E eu fui lançado da minha cama. E eu tenho sofrido muita retaliação espiritual de uns 20 dias para cá. E eu acredito que isso dessa noite não foi diferente. Não foi diferente. E depois eu não dormi mais. Fiquei incomodado, fui orar. E os homens acreditam que na força, muitas vezes do maligno, e eu acredito na força de Deus. Amém. Mas por que Deus permite que isso aconteça na minha e na sua vida? Homens que creem no poder de Deus, é porque Deus lhes confere essa fé. A fé é dada na proporção que você busca. Em 1815, Napoleão Bonaparte era o imperador que dominava a Europa. Ele estava tomando toda a Europa. E os homens que aconselhavam ele disseram para ele assim, uma frase que ficou muito conhecida posteriormente, que ele não se exaltasse diante do fato que ele estava fazendo, porque o homem, os sábios disseram para ele, o homem institui, mas Deus destitui. Então muitas vezes a soberba do homem diz, eu posso, eu faço, eu aconteço, como uma maquininha de pregar botão. Ela tem que ser em 3 etapas, não adianta. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por nós mesmos não podemos nada. O interessante é que Napoleão estava com um exército menor do que o exército da Bélgica na época. Só que a tática e a habilidade que Napoleão tinha de combate era tamanha que, mesmo tendo um exército metade, era dado como certo a sua vitória. Quando ele disse essa frase, quando os seus aconselhadores lá disseram essa frase, que o homem institui, mas Deus institui, ele disse assim, não, eu instituo e eu destituo. Isso foi uma semana antes de acontecer a tão famosa Batalha de Waterloo. E por incrível que pareça, ele teve um problema. A história conta de uma forma, mas nós sabemos a verdade, né? Ele teve um problema tão simples, irmãos. Ele foi vencido, a batalha foi perdida por causa de uma hemorroida. Um homem poderoso que massacrou milhares foi vencido por uma doença. Ele ficou ruim por uma semana, isso é ridículo. Um imperador, e ele não pôde montar a cavalo. O homem que comandava as tropas estava impossibilitado por causa disso. Quando se lança uma palavra, por isso que nós temos, o pastor falou, nós temos, os batistas têm muita preocupação com aquilo que é dito. Não se exalte, jamais. Não se vanglorie daquilo que você faz melhor. Porque Deus pesa a mão, independente de quem seja. Temos várias outras facetas na Bíblia, como Sansão, entre outros, que se vangloriaram daquilo que Deus tinha feito na vida deles como homens.
que Deus destituiu eles do cargo. Glória a Deus. E Daniel, como sendo o homem, se colocou prostrado diante de Deus, destituído de toda a glória, e Deus o honrou. Vamos fazer um paralelo agora com Jesus. Jesus venceu a morte. Quando Jesus foi crucificado, na terceira hora, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo separava o santo do santo dos santos. E Ele nos deu acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E é isso que eu quero propor para você nessa noite. Aleluia. Deixe que a pedra angular esteja na sua vida, tape a boca da sua caverna, que o leão da tribo de Judá esteja andando contigo. Amém. Glória a Deus. Deixe seu coração sempre quebrantado e aberto, para que Deus possa manifestar a glória dele na sua vida. Os dias não são fáceis. Os dias não são fáceis. A palavra nos diz que os dias seriam difíceis, que teríamos aflições. Mas Deus diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Eu quero deixar para vocês: confiem em Deus, coloque seu coração em primeiro lugar para Deus. Existem muitas coisas na nossa vida, nossas tarefas, dos afazeres do dia a dia, mas coloque Deus em primeiro plano. Coloque diante do altar de Deus tudo aquilo que tem te aconselhado ao contrário, tudo aquilo que tem colocado você em aflição, em angústia, em depressão, muitas vezes atribulado, tirando seu sono. Lance nos pés do altar. A palavra nos diz para que nós colocamos as coisas diante de Deus, nos preocuparmos com as coisas do alto, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Quando a palavra nos diz que em Salmos 23, verso 1, a nossa tradução nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na tradução do original, ela diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Existe uma grande diferença. A falta de Deus na sua vida nunca vai haver, meu irmão. Glória a Deus. Dificuldades nós vamos passar e vamos estar juntos para isso. Creia nisso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa ter falado com vocês como falou comigo. Aleluia. Eu gostaria de orar por você agora, amém? Amém? Senhor, nós estamos aqui de coração prostrados diante de Ti, Senhor. Nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor Jesus, crendo que Tu és a pedra angular na nossa vida, Pai. Glória a Deus. Senhor, sabemos que a fundação sólida para o Evangelho, Senhor, crescente, é Tu, Senhor Jesus. É o fundamento, o firme fundamento das coisas que se crê e se esperam são Suas, ó Pai. Senhor, nós pedimos a Ti agora, Senhor, acrescenta ao nosso coração porção dobrada de fé, Pai. Acrescenta ao nosso coração, Senhor Jesus, uma porção dobrada de otimismo, Senhor Glória a Jesus. Deus. De visão espiritual, Pai. Senhor, que as coisas que o mundo tem passado aí fora não venham nos abalar, ó Pai. Nós sabemos que a Tua vinda está próxima. Senhor, conduz-nos para o caminho da vida eterna, Pai. Queremos passear contigo nos jardins celestiais, cantar louvores e adoração a Ti, Senhor. Senhor, pega na nossa mão. Conduz-nos, Senhor Jesus, aos Teus passos, ao Teu lado, Senhor Jesus. Senhor, leva-nos na Tua presença, leva-nos na Tua graça, na Tua paz, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco, Pai. E que nessa noite nós possamos absorver aquilo que Tu tens falado no nosso coração, para que toda a honra e toda a glória seja ministrada a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.